Som aí. Graça e paz, chefe. Para quem não sabe, ele é coordenador também, né, das escolas Rema. É ele quem faz as escalas, juntamente com o auxílio do Arthur. Eles fazem a nossa escala de professores. Hoje nós temos no Rema mais de 700 professores licenciados. E eles fazem isso de forma nacional, também nas escolas Verbo da Vida que a gente tem espalhados pela Europa e por todo o mundo. Então, é um grande trabalho. Nós fazemos parte de um grande ministério, amém? Não só grande, mas íntegro, sério e cheio de amor pela palavra. Aleluia. Que coisa boa. Que privilégio estarmos aqui, queridos. Coisa boa é congregar, amém? Se você não teve a oportunidade de vir hoje pela manhã, foi uma grande bênção. Nós tivemos o nosso culto de consagração. Quem esteve aqui de manhã? Aleluia, foi maravilhoso, né, queridos? O culto de consagração, talvez você não saiba do que se trata, mas a gente faz uma vez por mês, no domingo pela manhã. A gente separa um culto onde nós não transmitimos e a gente tem ali um momento de consagração. E o que seria isso? É separar um tempo mesmo para nos consagrarmos ao Senhor e temos liberdade de nos movermos no Espírito com mais tempo ali dedicado a isso. A gente sabe que o Espírito Santo é o dono do culto, amém? E Ele faz como Ele quiser em qualquer um dos cultos, mas nesse culto em específico, o pastor teve essa direção já há muitos anos e é um culto muito bom, muito profundo mesmo, onde o Espírito Santo tem liberdade para se mover no nosso meio, para alcançar os nossos corações, para nos exortar, nos consolar e nos levantar, amém? Então já fica o convite para você não se ausentar do próximo, participe, eu tenho certeza que você vai ser ricamente edificado. Queridos, estou com grande expectativa para o que nós vamos conversar nessa noite. Nós estamos aqui na nossa reunião em família, então abra o seu coração, porque num lugar como esse, onde nós paramos e sentamos, eu peço que você conecte o seu coração para que você não seja furtado e nem furtado daquilo que o Espírito Santo quer compartilhar com o seu coração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos por cada irmão que está aqui, Pai. Obrigado por esse culto que já começou na oração, enquanto adorávamos ao Senhor, enquanto dizimamos e ofertamos. Obrigado, Senhor, porque nós não somos pessoas que vivem de forma natural, mas nós entendemos que somos seres espirituais. Nós nascemos de novo, as verdades da Tua palavra estão depositadas no bom solo do nosso coração. E, Pai, eu te agradeço, porque sementes de fé vão ser lançadas nesse lugar. Obrigado pela Tua inspiração, obrigado pela Tua palavra, que é a verdade, sendo colocada nesse lugar como aquilo que é mais importante para nós. Pai, nós reconhecemos a Tua presença, nós exaltamos a Tua palavra. Espírito Santo, nos inspira, me inspira nessa noite, para que eu fale não somente com palavras de persuasão humana, Pai, não somente com argumentos naturais, mas que a Tua palavra por si só, que é poderosa e eficaz, penetre nos corações, trazendo verdade e revelação para nós, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pelo Espírito Santo soprando dentro de nós as direções que você tem, Senhor, e que o nosso coração, nascido de novo, seja como vela para esses ventos, Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar, me inspira a falar segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Aleluia, queridos. Queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, verso 25. Gente, vocês erraram aqui o título, era congregar. Acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas eu preferi já falar antes de começar, senão ia ficar estranho falar no meio, eu só vi agora. Mas esquece isso, vamos continuar. Você já ia entender mesmo, porque o versículo que a gente vai ler tem tudo a ver com isso. Hebreus capítulo 10, verso 25. Vamos lá. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Diga assim, não deixemos de congregar. Diga assim, eu preciso congregar. Aleluia. Queridos, congregar. Estar com os nossos irmãos, prestar culto ao Senhor. Às vezes a gente acha quando algum pastor, algum líder, né, fala para nós, ou alguém que está ministrando a palavra, ou pessoalmente nos fala sobre congregar, nos fala sobre estarmos juntos como o corpo de Cristo, como um assunto atual.
do nosso dia a dia e não entendemos que isso já é um conselho que vinha lá da palavra. Não é uma invenção de pastor porque gosta de ver as cadeiras preenchidas, mas é uma instrução divina. A Bíblia diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção dos seus filhos. E esse texto está nos mostrando que há uma forte ênfase nesse conselho, que fala que nós, como filhos de Deus, precisamos nos congregar. E o congregar, ele não diz respeito a só você chegar aqui e sentar na cadeira, mas é fazer isso com consciência. Amém? Nós sabemos que conforme nós crescemos espiritualmente, nós vamos avançando no Senhor, nós nascemos de novo. Em algum momento você disse, sim, eu reconheço o sacrifício de Cristo, eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida, e nesse dia você nasceu de novo. E sabe, a Bíblia fala que nós somos ali como bebês espirituais que precisam do alimento sólido da palavra, do leite da palavra, e aquilo vai nutrindo a nossa fé. E sabe, talvez no começo a gente não tenha tanta consciência da importância de estarmos aqui, mas a sede por descobrir mais de Deus nos faz chegar aqui com muita expectativa. Às vezes o fato de nunca termos ouvido algumas coisas, como o pastor falou aqui, citou e falou bem, a respeito de, às vezes você achar que já sabe, te faz ter menos expectativas a respeito de algum assunto. E quando você nasceu de novo, talvez você não tenha consciência da importância, mas você chega com a expectativa. E com o tempo você percebe, não, eu preciso congregar, eu entendo que é a vontade de Deus, mas em contrapartida, talvez a sua mente já fique com aquela, daquele jeito mais acomodado. Já ouvi sobre isso, já sei que a Camila leu ali, Hebreus 10, 25, tanta gente já falou. Mas deixa eu dizer para você, o diabo não muda os padrões dele. E do mesmo jeito que ele agiu lá em Gênesis 3, é o jeito que ele continua agindo hoje. E às vezes a gente acha que está esperto demais para cair nas armadilhas dele. E quando a gente menos se apercebe, a gente está debaixo de uma influência ruim, debaixo de uma informação errada, acreditando em incredulidades, em palavras que têm vindo na nossa mente, no nosso coração. E a estratégia dele lá em Gênesis 3, qual é o padrão do diabo? Diga assim, o engano. Porque ele sabe que o que te libertou foi a verdade. Se a verdade te libertou, o que vai te aprisionar? O engano, a mentira. Então nós estávamos lá presos nos nossos delitos e pecados, como dentro mesmo de uma prisão. E o Senhor Jesus é essa chave que nos liberta, nos coloca para fora. Mas o diabo anda ao derredor, querendo fazer você achar que aquele lugar é o seu lugar. E de vez em quando ele sopra umas incredulidades, algumas coisas lá, para tentar te trazer de volta para esse lugar. Uma das formas que o diabo faz, que o inimigo das nossas almas faz para parar um crente, para parar um filho de Deus, é quando você talvez entristecido, preocupado, oprimido, ansioso, e diga assim, esse não é o jeito certo de andar. Mas, às vezes, ele percebe que algumas coisas se levantam e a primeira coisa que ele quer tentar te estimular a não fazer é a não abrir a sua boca. Você já percebeu que, às vezes, quando a gente está entristecido ou receoso com uma situação, você tende a não querer falar muito? Ou se falar, não falar sobre aquilo, porque ele sabe que à medida que você se levanta na palavra e começa a declarar verdades da palavra, como ela não é só uma palavra positiva, mas ela é a palavra de Deus, ela tem poder para mudar a crença do seu coração. Ele sabe que se ele calar a sua boca, você não vai concordar com o que a Bíblia diz. E se você fala a palavra, você está gerando ali em fé, poder para sair daquela situação. Então essa é uma das estratégias que ele faz aí para te paralisar, para te deixar inerte em relação às situações. Mas existe uma outra coisa que ele também gosta de fazer para parar, para estagnar a vida de um cristão. E uma das formas que ele faz é achar caminhos para te afastar da tua igreja local. O isolamento do corpo de Cristo, o isolamento do congregar, as formas que ele utiliza, que podem ser diversas. Pode ser, às vezes, uma mágoa, um tipo de pensamento de, poxa, eu acho que poderia ser assim, e não foi. E aquilo começa, de certa forma, a cair no seu coração de uma forma bem pequenininha. Sabe, nada começa grande. Ninguém tropeça numa grande pedra. Se tiver uma grande rocha aqui, nitidamente eu vou ver. Mas, às vezes, coisinhas pequenas. Ou então, não, é que eu estou trabalhando demais. Sabe, eu orei, eu criei para os clientes chegarem e agora chegou tantos.
que chega no domingo, às vezes eu não estou aguentando. Mas sabe, queridos, a gente não pode cair nessas armadilhas. E eu sei que se você está aqui é porque você entendeu, né? Camila, mas está falando, tem que falar com quem não veio. Manda essa mensagem lá. Mas sabe, a palavra, ela nos alinha por dentro. E congregar, como eu disse, não é só chegar e sentar. Vai da disposição do nosso coração, vai da expectativa que a gente chega aqui, vai de não encarar isso simplesmente como uma atitude tradicional. É uma tradição de família, né? As crianças já sabem, a gente se arruma, entra todo mundo no carro, sai gritando, catando mochila. Chegou, ufa, cumpri minha parte. Nós precisamos estar muito conscientes daquilo que nós estamos fazendo. Quantas vezes eu e você estávamos na nossa casa sem um pingo de vontade de se arrumar para ir para a igreja? Mas aí a gente se lembra. Eu preciso. Sou eu que preciso da palavra. Sou eu que preciso daquela influência. Sou eu que preciso daquele ambiente. Olha o que diz em Efésios, no capítulo 5, verso 29 e 30. Não precisa abrir, não, eu vou ler para você. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Uma coisa que eu e você precisamos entender é que a igreja não é invenção de homem. O corpo de Cristo faz parte de quem Ele é. E sabe o que Ele faz com o corpo? Ele ama, Ele cuida, Ele alimenta. Quem ama Cristo precisa amá-lo por completo. Não existe amar Jesus e não amar a igreja. Eu amo Jesus. Mas a igreja tem seus pormenores, né, Camila? Se você um dia chamar o meu marido para comer na sua casa, fazer um lindo jantar, você falar, pastor, eu amo sua vida, eu quero chamar você para vir aqui, vai ser tão legal, a gente vai conversar, a gente vai orar, mas, se possível, não traz sua esposa, não. Você acharia normal? É isso que às vezes a gente está dizendo para Jesus. Jesus, eu te amo, entra na minha casa, entra na minha... Mas com a igreja, a Bíblia está nos mostrando aqui que nós somos membros do seu corpo. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta, dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Sabe, queridos, dentro desse sentido de congregar, e eu sei que aqui a gente colocou uma afirmativa, né? Algo assim intenso, com ênfase, né? Eu preciso congregar. Mas quando a gente faz isso com a consciência de que nós somos corpo, que nós somos família, que nós temos uma causa, a causa do Evangelho, a nossa causa é Jesus, amém? A nossa bandeira é Jesus. E quando a gente lê esse texto e a gente vê a importância do corpo, nós vamos ter uma perspectiva diferente. Porque, eventualmente, pessoas vão mesmo fazer coisas que nós não esperávamos. Eventualmente, nós vamos discordar, sim, de algumas decisões, porque temos cabeças diferentes. Amém? Temos perspectivas diferentes. É muito comum você ter uma opinião, porque você sempre enxergou algo deste lado. Então, toda a sua argumentação, toda a sua cosmovisão, tudo que você pensa é de acordo com essa perspectiva. Eis que um dia você pode vir desse lado aqui. E aí a sua perspectiva muda completamente. O único que tem a perspectiva do todo é Jesus, amém? E conforme existem esferas de autoridade dentro da igreja e dentro dos ministérios, a cada esfera de autoridade, a perspectiva ela é ampliada para ver coisas que talvez você não veja. Eu posso dizer a você, graças a Deus eu pude ir para a igreja muito cedo. E esse amor pelo corpo de Cristo tomou meu coração assim de uma forma grandiosa. E foi muito bom, acho que tem a ver com o chamado de Deus para a minha vida. Sempre foi algo que eu desejei. Não é porque hoje eu estou aqui, porque eu auxilio meu esposo no pastoreio, mas em todas as igrejas que eu já pude congregar, que eu já pude servir, eu sempre me envolvi, porque eu entendia, Jesus está fazendo algo nesse lugar. Sabe, queridos, ainda que você não veja, a igreja é algo vivo, é algo vital, é algo maravilhoso.
O corpo de Cristo precisa ser exaltado. Nós precisamos amar o corpo de Cristo. E entender que se Jesus ama, eu também amo. Quando a Bíblia fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, dentro desse reino, o corpo de Cristo está inserido. Quem ama Cristo precisa o amar por completo. E a igreja é o seu corpo. Eu peguei aqui um texto da versão A Mensagem de Efésios 1:20. Então você não precisa abrir porque é uma versão... Ela não é uma versão de estudo, mas ela é uma paráfrase daquilo que a gente pode entender de uma forma mais contextualizada. E eu achei interessante a forma como ela traz isso. Efésios 1, de 20 a 23, diz assim: toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono, nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance da sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo, ele fala, age e preenche tudo com a sua presença. Queridos, é através deste corpo que o mundo é impactado. É através desse lugar que os missionários são enviados, que os evangelistas são forjados. Que os pais são instruídos, que as mães são instruídas, que os filhos são ensinados, que os jovens podem aprender com os mais velhos a respeito da palavra de Deus. É nesse lugar que as coisas acontecem. Jesus pede para que nós não saiamos do mundo, mas para que nós fôssemos conservados. Então, nós aprendemos aqui, nós não viemos na igreja consumir uma experiência religiosa. Eu sei que hoje, como a gente está sempre evoluindo e buscando formas aí de lançar, de empreendedorismo e tudo mais, então quando o cachorro-quente ficou normal demais, virou o cachorro-quente gourmet. Então, quando os doces ficaram normais demais, virou o doce, não é tudo gourmet, tudo diferente, porque hoje, o que as pessoas vendem? Elas não vendem só um bom produto, elas vendem uma experiência. Então, hoje em dia, você não vai mais lá no hamburgão do seu bairro e antes todo lugar era igual, os pisos eram iguais. Hoje não, é a hamburgueria temática, é a pizzaria não sei das quantas. Porque eles querem provocar uma experiência, para que você se sinta assim, experimentando algo tão divertido que você queira voltar. Para se destacar de outra coisa e ser menos comum. Mas sabe, a igreja não é um lugar de consumo. Não é um lugar que eu preciso criar experiências tão fabulosas, com tantas coisas, para que você fale assim, poxa, o que será que vou inventar no próximo domingo? Nada, querido. Não tem mais nada para ser inventado. A gente prega a palavra de Deus. Porque ela por si só, traz novidade de vida para você. Isso não impede que, eventualmente, nós façamos cultos diferentes. Cultos para mulheres, cultos de batismo, cultos para jovens. Mas qual é o centro do culto? A palavra e a presença, querido. Não é a experiência física, necessariamente. Nós não somos contra o conforto. Nós cremos, que bom ter um ar-condicionado, que bom ter uma cadeira. Mas sabe, a presença de Deus você acessa com cadeira ou sem cadeira, com ar ou sem ar, com luz ou sem luz, com música boa ou sem música boa. Porque foi através do sangue, foi através do novo e vivo caminho. E isso vai muito contra a contramão do mundo. Porque se a gente te atrair pela experiência de consumo, você não vai entender o que o Evangelho está fazendo na tua vida. E na primeira coisinha você vai sair achando que Deus está te devendo alguma coisa. E Ele já pagou, e pagou caro, meu amigo, para alcançar a sua vida e a minha, lá naquela cruz. Começa a seguir missionários que estão em lugares de portas fechadas para o Evangelho. Lugares onde cristãos são perseguidos, onde pessoas perdem os seus direitos de cidadania, de família, perdem seus filhos, perdem até as suas vidas, porque entendem que enquanto encontram Jesus, encontraram tudo. E tudo que eles mais querem é estarem congregando com outro irmão para poder aprender da palavra.
Paulo tinha um zelo tão grande, queridos, pelo corpo de Cristo, porque ele tem essa revelação. Aquele homem, ele perseguiu a igreja, ele perseguiu o corpo. E quando ele perseguia o corpo de Cristo, a Bíblia não fala que ele entrava nos templos, não. A Bíblia fala que ele entrava nas casas, porque a igreja de Cristo, queridos, está espalhada. Nós nos encontramos aqui, mas elas também estão nas casas, amém? E Paulo assolava a igreja de Cristo. Mas quando ele encontra Jesus, foi impossível não se apaixonar por Cristo e pelo corpo. O zelo que ele tem pela palavra, o zelo que ele teve pelo encontro dele com Jesus, fez ele amar o corpo a tal ponto de dizer: ei, se eu morresse era lucro, mas eu tenho que estar aqui porque eu amo o que Cristo fez aqui. Paulo tinha um zelo pelo corpo de Cristo, por estarmos juntos com a motivação certa, porque a nova aliança é isso, queridos, parte de um coração. Parte de dentro para fora, não é mais só uma tradição, não é mais um ritual. Olha o que diz, você não precisa abrir em 1 Coríntios capítulo 12, verso 25 a 27. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Paulo estava explicando isso porque é necessário que a gente sempre ouça isso, queridos. Nós somos membros de um corpo, assim como numa família. Cada papel é importante. Quem se ausenta do seu papel causa um desequilíbrio, não é assim? Assim é no corpo de Cristo. Braços, pernas, mãos, olhos, os 5 sentidos responsáveis por cada parte do corpo. Você vê aqui um zelo que ele está falando: não haja divisão, não haja isolamento, não haja partidarismo. Ele fala em Filipenses capítulo 2, 3 e 4, não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sabe, às vezes a gente fala: Camila, eu entendo, eu venho congregar, eu não estou provocando divisão. Mas sabe que às vezes a divisão ela vem disfarçada em partidarismo e vanglória? Ou você acha que ninguém percebe as nossas atitudes? Nós somos lidos. Assim como podem ler Cristo na nossa vida como cartas vivas, você acha que aquilo que você pensa, conclui, fala, não é lido? Cuidado para aquilo que você está expressando não seja fruto de vanglória ou partidarismo. Porque isso causa malefícios para o corpo. Isso causa malefícios no congregar. Não é só congregar, é congregar, entendendo, eu não estou aqui para dividir. Não estou aqui para dividir, eu amo essa igreja, eu amo o culto, Deus está fazendo. Mas bem que podia, né, ser daquele jeito com tal fulaninho. Não sei por que não fizeram assim. Você não acha? Logo eu, que já servi tanto. Vanglória. Logo com ela, eu conheço a vida dela. Santidade, integridade. Partidarismo. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Queridos, eu não terminei a minha faculdade lá, eu cursei, peguei o diploma. E no dia da faculdade, eu pensei: graças a Deus, pela minha mão direita e pelo meu cérebro. Porque se não fosse eles, não tem o menor sentido isso, gente. Porque ia adiantar a minha mão estar sozinha lá, meu cérebro sozinho lá, não ia funcionar. Eu precisava que o meu corpo inteiro estivesse comprometido com a missão que eu estava ali. Então eu precisava me deslocar por inteira.
Não era só o meu cérebro, eu precisava ver. Eu precisava escutar. Eu precisava comer meu lanche no intervalo para manter aquilo funcionando. Para que no final eu falasse, poxa, valeu a pena o esforço. Camila por inteira, você conseguiu. É algo integral. Eu sei que é um comparativo até estranho, mas é sobre isso que às vezes nós estamos fazendo. Isso aqui só funciona porque, meu Deus, né? Se não tivesse o fulano. Errado. Uma vez, há muitos anos atrás, a gente liderou jovens por muito tempo, e antes da gente estar na liderança, a gente já participava da equipe, e eu auxiliava na decoração. Eu adoro a parte de arte, a parte criativa, realmente amo bastante, tanto que estudei na área, né? E aí eu estava um dia feliz, fazendo e recortando, e passou assim, rapidamente pela minha cabeça. Que sorte dessa igreja que eu estou aqui. Misericórdia, né, irmãos? Perdão. Só eu pensei um dia isso. Tinha tantas habilidades e, sinceramente, não era o principal do culto. Eu estava fazendo uma decoração. O principal era a palavra que ia ser ministrada, não é verdade? Mas eu sabia que aquilo animava e as pessoas se moviam. E, sabe, não era uma pessoa... Eu não dava trabalho para o meu líder, não. Sempre fui bem cooperadora, bem... gente boa. Mas passou assim, vagamente pela minha cabeça. Poxa, que bom, né? Tenho tantas ideias, sou criativa. Olha que coisa maravilhosa que a gente está fazendo aqui. Que bom. E, de repente, o Espírito Santo falou, nem se ilude. Você só sabe fazer isso porque foi Deus que colocou isso dentro de você. E ele sabia onde colocar a peça que ele precisava na hora que ele queria. Você só estava aqui no turno certo, fazendo a coisa certa agora. Até o que a gente faz de bom, queridos, toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, vem do Pai das luzes. Isso é tão bom, né? Coloca a gente no lugar bem na hora. Pedi perdão, obviamente. Falei, Senhor, que tolice, né? Foi bem rápido mesmo, assim, passou, né? Mas a gente não deixou de pensar. E a carne é assim mesmo, ela dá sugestões. Para que em algum momento aquela vanglória possa te fazer achar que você está destacado do corpo. Por algum momento você acha que você está ali como uma mão mais, né? Não, queridos. Nesse lugar, nós não priorizamos dizer, não, a turma da música, a turma do diaconato, a turma que serve no rema, a turma do café. Cada um tem o seu lugar. E as coisas não acontecem se os outros não fizerem. Nada acontece sozinho. Nós estamos vendo grandes coisas que a nossa igreja tem vivido aqui. E toda vez o que eu vejo é que sozinho é impossível. Todas as vezes que eu paro para olhar, que eu dou um passo para trás, eu falo, seria impossível se Deus não estivesse à frente guiando tudo isso. Se a gente voltar um pouco a respeito do que Deus pensa sobre a junção do seu povo, a gente vai ver que quando o homem cai, o pecado, né, afasta o homem do Senhor. E ele vai criando ali estratégias para se manifestar e para abençoar o seu povo de alguma forma. Então Moisés vai e é instruído a construir a tenda do encontro, ali, a tenda da presença, onde de alguma forma o Senhor poderia falar. Depois Salomão vem, ergue um templo, também instruído pelo Senhor, onde o Senhor ali se manifestava. E a gente vê que ele foi depois destruído, esse templo, e foi destruído no período do cativeiro da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, antes do cativeiro, pelo rei Nabucodonosor. Depois de 70 anos, esse templo é reerguido lá no tempo de Esdras. E, queridos, mesmo nos tempos de Jesus, esse templo foi reformado por Herodes. E o povo se reunia para receber do Senhor as coisas que Deus tinha para eles, amém? Então entenda que se reunir, mesmo na tradição judaica, ali no povo de Deus, o povo hebreu, antes da gente virar todo o corpo de Cristo, né? Gentios, ímpios, os nascidos de novo poderem encontrar Jesus, ali já era um costume do povo se encontrar para receber. Mas a Bíblia fala que Jesus diz em Marcos 13:2, não ficará pedra sobre pedra. Então aquele templo, ele é destruído.
E Jesus diz isso. E quando Jesus morre na cruz, algo acontece. O véu do templo é rasgado. Quando Jesus ele entrega o seu corpo, entrega o seu espírito, aqui diz em Mateus 27:50, e Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era filho de Deus. Então ali naquele momento, quando Jesus, de fato, conclui a sua missão, o véu é rasgado. E inicia-se uma nova era, um novo tempo, onde não mais o Senhor estaria habitando em templos feitos por mãos humanas. Diga assim, eu sou o templo. Em Atos 7:48 diz, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, mas como diz o profeta. Aí não vou ler o restante aqui, só vamos pegar essa parte. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Em 1 Coríntios 6:19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, queridos, a partir do momento que Cristo vem e Ele cumpre a sua missão, o prédio se torna um acessório. O prédio se torna um acessório, e não tem problema a gente investir, ter conforto e tudo mais, mas o que a gente entende é que hoje Deus não está preso mais em uma caixa, mas Ele habita na vida daqueles que nasceram de novo. Então a gente até já falou aqui que Paulo, quando ele consente a morte de Estevão, né, Saulo olha ali e ele vai entrando nas casas, ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo o corpo. A questão é que quando a gente entra nesse texto base da mensagem em Hebreus, deixa eu te explicar o contexto, queridos. A igreja estava sofrendo uma perseguição severa. O escritor de Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele está dando uma orientação diante de um contexto onde muitos de nós talvez estaríamos nos esquivando do congregar. Ele está dizendo, ei, não deixem de congregar. Olha o que diz lá em Hebreus 10:19, se você puder abrir comigo. A gente vai ler um pouquinho antes do 25, que foi onde a gente já viu. Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Esse texto, queridos, além da gente entender que aqui estava falando de um momento de perseguição da igreja, onde o crente que às vezes morria mesmo pelo evangelho, é importante a gente entender a linha de raciocínio do escritor aqui à igreja. Ele está dizendo, ei, você tem que entender que foi o sangue de Jesus que deu um livre acesso para você entrar mesmo e acessar a presença de Deus, amém? Então, queridos, hoje você tem livre acesso, aqui ou na sua casa. Você tem esse livre acesso. Mas ele continua aqui dando alguns ensinamentos. Ele fala, ei, você precisa ter plena certeza da sua fé. Você precisa se aproximar com o coração sincero. Você precisa entender que você precisa guardar a confissão da sua esperança. E ele continua dizendo, ei, consideremos-nos também uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. E aí ele vem com um conselho que embasa como você pode conseguir se manter nesse lugar. Ele começa te dando uma definição de quem você é, que tipo de acesso você tem, o que você tem que fazer. Mas ele fala, existe um ambiente propício para que você faça isso com mais facilidade. E aonde é esse lugar? Congregando, meu irmão. E queridos, se esses irmãos que podiam morrer ouviram congregue, vou nem dizer nada, né? Não é por coação,
Não é para o pregador ficar feliz aqui porque as cadeiras estão preenchidas, queridos. É porque eu sei que eu e você vamos ser tentados a ter uma vida tão comum, a achar que a nossa vida é natural e se desapegar das verdades eternas e querer só consumir aquela experiência com Deus, aquele choro de alívio, quando o louvor foi uma... De repente você está passando uma pressão durante a semana, tudo que você quer é ouvir uma música que levante aí a sua alma. Mas sabe, não é isso que vai te sustentar de segunda a sexta, querido. A gente não vai aqui cantar músicas simplesmente para trazer uma motivação, para você falar, agora vai. Vamos ver se essa semana desempaca. Não. A gente vem aqui exaltar Jesus, querido. E porque a gente está no lugar certo, se alimentando da palavra, a gente é levantado por dentro. A gente sai daqui com a convicção. A gente sai daqui entendendo. Eu posso acessar Jesus, eu posso entrar com intrepidez diante do trono da graça. Eu tenho plena certeza de fé. Eu guardo firme a confissão de esperança, porque eu sei que o meu Jesus vai voltar. E ele fala, consideremos-nos uns aos outros. Lembra que eu falei que a estratégia do diabo, quando ele tira você do contexto do congregar, ele quer te isolar. E essa estratégia não é atual. Isso aconteceu com o profeta Elias. O profeta Elias havia vencido ali uma grande pressão, e você sabe da história, não vou entrar muito para a gente ganhar tempo, mas teve aqui o sacrifício para Baal, o sacrifício para o Senhor, e aqueles profetas ali fazendo e tudo mais, e ele lá só jogou água ainda no sacrifício, orou, e o Senhor consumiu o sacrifício. E um homem corajoso, intrépido, cumprindo o que Deus chamou ele para fazer, de repente, Jezabel manda uma ameaça, ei, você matou os meus profetas, agora é você que vai morrer. E sabe o que aconteceu com ele? Ele caiu na armadilha. Ele foi se isolar. Ele encostou na árvore, foi dormir, pediu para que não viver mais. O anjo acorda ele, fala para ele se levantar, dá comida, manda ele andar. Ele chega até o lugar onde Deus vai encaminhando ele. Ele anda por alguns dias no deserto. E ele chega perto de uma caverna. E sabe o que ele faz? Ele entra na caverna. Esse não é o seu lugar. Esse não é o seu lugar. Sabe por quê, querido, que o inimigo da sua alma não quer que você congregue com o entendimento certo? Porque você até pode vir para cá com o entendimento errado, né? Se eu ficar sentada na garagem da minha casa, não vai fazer eu ser carro, né? Não vou ser um carro porque eu estou lá. Não adianta. Sou uma pessoa. Sentar na cadeira da igreja não faz a gente ser crente, amém? Mas se a gente está fazendo a coisa certa, no lugar certo, a gente para de achar que só acontece com a gente. Ah, não, porque eu sim, eu me importo com o corpo de Cristo. Se esse povo aí se importasse, sabe que Elias, queridos, estava dizendo isso para Deus, você não sabe. Eu arrisquei a minha vida. Eu não me dobrei. E todas as vezes, sabe que Deus respondeu para ele? Nada, só falou, continua, meu filho. Você não está nem com o emocional pronto para ouvir o que eu tenho para te dizer. Só vai. Sai desse lugar. Sai. Você não é vítima. E aí Elias, né? Tentava de novo dormir. Acorda, meu filho. Sai da caverna. E aí quando ele decide lá obedecer mesmo, ele vai pro monte onde tinha caverna, sai, ouve o Senhor falando com ele. É muito interessante porque quando Deus começa a dar instruções, ele responde outra vez. Ele não estava entendendo. Senhor, tenho servido com zelo, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança com você, derrubaram os teus altares, mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou. E agora você também procura me matar? Então o Senhor lhe disse, volta pelo caminho por onde veio e vai para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal e nem o beijaram. Ele achava que era só ele, queridos. Que só ele estava fazendo certo, que só ele passava por pressão. E isso é fruto de isolamento. Ah, porque a igreja... Eu desconfio de críticos que não constroem. Eu acho que a gente pode se desgastar mais em favor do reino, do corpo e fazer o que tem que ser feito. Porque o que não tem que ser feito já tem gente fazendo.
Aí se você ficar falando do que não está sendo feito, ah, não, mas não é daqui não, Camila, mas se é corpo de Cristo, você está pecando do mesmo jeito. Se a gente fica se desgastando, queridos, aí a gente começa a pecar. E aí o seu congregar vai ser afetado. A sua vontade vai ser afetada. E essa mensagem surgiu porque eu estava num culto, e eu estava ali em oração e tudo mais, e de repente teve uma mensagem poderosa, e eu pensei, porque eu conhecia um pouco da situação de um irmão, e eu vi que ele estava no culto, e eu falei, que bom que ele está aqui. Eu sabia que aquilo ia ser bom. Estava realmente feliz, assim. E de repente eu vi alguém orando por essa pessoa, e abraçando, e a pessoa recebendo, e eu disse de novo, que bom que ele está aqui. E aí era como se o Espírito Santo falasse comigo, você precisa estar aqui. Esse texto aqui está falando sobre a gente considerar uns aos outros. Entender que o corpo de Cristo não é algo... A fé em Cristo, o Evangelho, não pode ser vivido sozinho. Isso é muito engraçado, né? Porque a gente fala, tudo que eu preciso é conhecer Deus, é conhecer Jesus, é conhecer a palavra. Para quê? Você sabia que dos 10 mandamentos, 4 falam sobre o seu relacionamento com Deus e 6 sobre com as pessoas? Às vezes as pessoas estão optando, né? Não, sabe o que é? Eu venho uma vez no mês. Eu venho, Camila, venho na ceia, venho no culto de consagração, venho aqui, venho colar, mas eu tô no online, ó, maratonando. Maratona, irmão. Vê mesmo. Ouve, encaminha, compartilha. É uma ótima ferramenta. Mas não existe evangelho sem corpo. Não existe evangelho sem convivência. Não existe evangelho sem se decepcionar e amar quando você não gostar. É no convívio do corpo que somos corrigidos, estimulados, supridos. Até o pastor pregou esses dias, foi tão bom, né? Que ele falou sobre aquele que diz amar a Deus e não ama o seu irmão, está vivendo uma mentira. Porque evangelho de verdade é amar o próximo. E se a gente não está disposto a congregar e ouvir a palavra para aprender sobre esse amor, a gente não está entendendo o que é evangelho. E isso é muito sério. Porque Cristo se expressa de 2 formas na terra. Pela palavra e pelo corpo. A expressão do Cristo, ungido de Deus, na terra, é a sua palavra e o seu corpo. E eu sei que existem os mal intencionados, que existem pessoas que abrem igreja como se fosse de qualquer forma, achando que é empresa. Mas sabe, igreja não é feita com o nosso planejamento, com o nosso dinheiro. Igreja é feita, querido, porque ela nasce no coração de Deus. E eu ouvi uma vez um exemplo que o pastor Douglas Gonçalves deu, porque às vezes você foi tão ferido, e você congrega, mas você ainda tem aquele certo bloqueio em se entregar totalmente, porque você fala, eu fui muito ferido, eu fui decepcionado, e eu sei que isso pode acontecer, sabe? Deus não está ignorando isso. Mas eu achei interessante esse exemplo que ele deu. Ele falou, Tomé, o discípulo Tomé, quando Jesus fala, eu vou lá até Lázaro. E Lázaro estava na Judéia, as irmãs dele precisando que ele chegasse para orar por Lázaro. E passou os dias, Jesus não foi, Lázaro morreu. E Jesus fala, eu preciso ir lá, né? Porque ele vai ser curado e tudo mais. Os discípulos dizem, se você voltar para lá, é onde estão te perseguindo, você vai morrer. Né? Ele era como se eles estivessem dizendo, você vai querer voltar lá? E Tomé foi o homem que disse, vamos lá, nós morremos com você, se for o caso. E às vezes, eu achei interessante essa perspectiva que o pastor deu. Às vezes, ele foi com tanta sede ao pote, ele achou tanto que ia ser de um jeito, e ele elaborou na cabeça dele. Então, Jesus veio, e agora ele é o nosso mestre, ele é o próprio Deus. E ele bolou ali um beabá, um passo a passo, mas de repente, o mestre dele morre e ele não. E ele fica talvez meio perdido com aquela situação, sem entender.
E aí quando Jesus volta já ressurreto, os discípulos vêm e falam: ei, o mestre ressuscitou. E aí ele, com o coração fechado: só acredito se eu ver. E eu achei tão interessante, porque sabe como que Jesus curou um pedaço do corpo ferido? Mandando ele encostar na ferida do corpo. E ele fala: toca aqui. Bem-aventurado os que creem sem ver. Mas você precisa entender o que está acontecendo. Sabe, eu não sei como está o seu coração. Quanto de paixão você já teve pelo corpo. E quanto talvez você esteja aí meio apagadinho. Não é só sobre bater o cartão no dia de culto. É muito mais profundo do que isso. Não é só sobre estar aqui. É sobre entender que você faz parte de um corpo. E estar aqui está nos salvando. Na oração modelo que Jesus dá, ele não disse: meu Pai que estás nos céus. Ele disse: Pai nosso que estás nos céus. O pão nosso. Nunca foi só sobre nós. E é interessante porque depois do 25, que ele fala: não deixe de congregar, ele fala: por quê? Quando eu lia, eu achava até que não tinha tanta conexão. Porque ele falava assim: por quê? Se vivermos deliberadamente em pecado. Parecia que ele estava falando de um bom crente, depois dando um conselho e de repente deliberadamente em pecado. E ele fala: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E aí eu entendi o que ele quis dizer. Quando a gente fica muito longe, desconectado do corpo, sem congregar, sem entender o corpo, sem compreender a razão do corpo de Cristo, a gente pode cair num lugar onde coisas que não eram mais comuns para a nossa vida voltem a ser. Pecados como talvez você tinha deixado de ser aquela pessoa tão amarga, julgadora, mesquinha, fofoqueira. E de repente, do nada, a gente começa com aqueles traços do antigamente de novo. Porque quanto mais longe, a tendência é essa, querido. Uma brasa longe do fogo. Por mais que a natureza dela seja fogo, ela vai se apagar. Quanto menos você serve ao outro, mais você se torna o centro de tudo. Então eu sei que a maior dificuldade talvez do nosso século, pelo excesso de coisas e tudo mais, é equilíbrio, né? Nossa, equilíbrio, eu quero ter o equilíbrio e fazer tudo certo e tal. E tá tudo bem, tem equilíbrio. Mas eu tenho um pouco de cuidado quando o seu equilíbrio sempre tem a ver com você. Porque, sinceramente, se você for fazer tudo que só você precisa, não vai caber mais ninguém. Não cabe nem filho. E às vezes você vai ter que abrir mão mesmo, numa fase da sua vida, de alguma coisa que seria muito bom pro teu equilíbrio. Mas naquela hora, não existe perfeição. Existe direção. Longe do corpo a gente fica mais vulnerável. E sabe o que acontece quando a gente se desconecta da razão do corpo de Cristo e do congregar e de tudo mais que eu falei, que você já entendeu que não é só sentar? É porque conforme a gente fica distante da compreensão do corpo, mais parecido a gente fica com a gente e menos com Jesus. E a Bíblia dá um nome para isso. O nome disso é amantes de si mesmo. O que é um amante? É uma relação extraconjugal, não é? É quando você ama alguém que não deveria amar. Hoje você tem um casamento com o Senhor. Você é a noiva. Você tem um casamento marcado. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Mas se a gente está amando demais, meus planos, minha vida, minha performance, talvez o nosso relacionamento com a gente mesmo, com os nossos filhos até. Não, Camila, não é comigo não, eu aqui, ó, tô até meio cansado, meio esculhambado, mas o filho está no centro de tudo. Eu não faço nada. Se meu filho tiver que ceder alguma coisa, não dá.
Quanto mais perto do corpo, mais parecido com Jesus. Com o ferro, afia o ferro. É nesse lugar, queridos, e eu quero concluir com isso. É nesse lugar que você chega às vezes como Elias, como eu já cheguei algumas vezes. Sabe, nós não somos máquinas. Eu sei que ele é o pastor da igreja e tudo mais, mas assim como você, tem dias de cansaço, tem dias que você imaginava que ia ser de um jeito e é do outro. Às vezes eu estava com uma expectativa e não aconteceu daquela forma. Não é assim? Vida real. E aí você chega e fala, ai, tô cansada hoje. Mas de repente, a oração, alguém solta uma frase inspirada que aquece seu coração. Aí você já fica mais... Daqui a pouco vem o irmão te dar um abraço. Daqui a pouco vem alguém e prega algo que você fala, uau, me chacoalhou, estava precisando ouvir isso. Ou então, você só olhou para alguém que estava passando por uma pressão que até você sabia. Você vê aquela pessoa se alegrando em fé e você fala, uau. É o poder de estar inserido no corpo, querido. A unção coletiva. A Bíblia fala desde 2 Crônicas, quando ainda era a velha aliança, que o povo estava reunido ali, em uníssono eles cantaram, e os instrumentos começaram a tocar em uníssono, e eles perseveraram naquilo, e veio uma nuvem de glória tão grande. A Bíblia fala que, enquanto em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram a eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E depois você vai ler lá em Atos 2, Atos 4, você vai ver eles orando em uníssono. E o lugar tremendo. E eles ali debaixo de perseguição, os apóstolos sendo presos, e é preso e é solto, e volta e ora, e eles orando. E orando, e sabe que eles oravam? Não era assim, Senhor, a gente está com medo, mantém a gente vivo aqui, por favor. Não, eles oravam, que não nos falte intrepidez para continuar pregando a Tua palavra. E eles eram cheios do Espírito. Sabe que eles não tenham medo do que está lá fora. Você está sendo lapidado nesse lugar. Para quando você colocar o teu pé lá fora, você está cheio de fé. Você está cheio de ousadia. Você está cheio de coragem. Para quando a notícia bater na tua porta, você não responder com ansiedade, com angústia, mas com alegria, com fé, com direção. Porque estamos aqui em uníssono, dizendo em uma só voz: Pai, nós te amamos, você é santo, você é bom. Você pode ficar de pé, queridos? Levante suas mãos, vamos adorá-lo como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, exaltar essa presença. Você pode levantar suas mãos e dizer: Pai, você é santo, você me alcançou. Você me libertou, você me amou primeiro, me enxertou na videira verdadeira. Você é bom, Senhor. Você é bom, Senhor. Jesus. Adorado, ressaltado nesse lugar. Vá, querido, dê suas palavras ao Senhor. Aproveita desse ambiente. Não existe poder mais abundante do que a unção coletiva. Quando o corpo se rende, quando o corpo reconhece, quando a gente entende: Pai, nós estamos aqui por sua causa. Nós estamos aqui por sua causa. Nós somos o teu corpo. Sabem, quanto o corpo de Cristo, eu queria que você não se desconectasse
Existe uma unção poderosa aqui para sarar, queridos, de uma vez por todas esses bloqueios. E te fazer entender que você faz parte desse corpo. Você não é um membro isolado. Você precisa entender que há um envolvimento que o Senhor Jesus espera de você. E há um bálsamo, há uma unção que acompanha a palavra liberada. Eu declaro aqui sobre essa noite, Pai, obrigado por corações sarados, por corações que compreendem a importância do corpo. E pelo desejo de servir, de ir além, de te agradar, de abençoar pessoas, de sermos um, de estarmos juntos, não só em grandes cultos, mas também nos pequenos grupos, onde lá nós podemos proporcionar de uma forma melhor o banquete, onde um tem salmos, outro tem cânticos, outro tem profecia, outro tem palavra, consolo, direção, é no meio do corpo. Enquanto os discípulos, enquanto os apóstolos e a igreja perseveravam na doutrina, no partir do pão e na comunhão, o evangelho ia sendo pregado e muitos eram alcançados. Enquanto eles perseveravam na doutrina, no partir do pão e na comunhão, enquanto eles perseveravam na doutrina, no partir do pão e na comunhão, muitos iam sendo alcançados, muitos iam sendo alcançados. Oh! Pai, eu declaro cura sobre corações, mudança de estação, de visão, de chaves. Aquilo que estava opaco para a nossa visão, seja em qual área for a respeito do teu corpo, eu creio na tua palavra como um colírio que sara. O teu Espírito sarando, Pai, passando mesmo esse pente fino no nosso coração, que devemos passar sempre, 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 sempre. Enquanto você adora, queridos, permaneça com o seu olho fechado, adorando ao Senhor. Se você entrou nesse lugar e você crê em Deus no seu coração, mas você nunca disse: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que creem e querem ser salvos e ter o nome escrito no livro da vida para passar a eternidade com Deus. A Bíblia diz que a salvação só é garantida quando nós dizemos: Jesus, nós reconhecemos o teu sacrifício, eu recebo o teu perdão. É uma oração simples, mas a mais poderosa que você pode fazer na sua vida. Não há outros caminhos que levam a Deus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você está nesse lugar e você nunca fez essa oração: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida, eu reconheço que preciso do teu perdão, e nessa noite você quer fazer isso, eu queria orar com você aqui na frente. Aqui embaixo mesmo é algo simples, mas que vai mudar a sua vida para sempre. Há alguém que nunca fez isso e quer fazer? Levante sua mão direita bem alto para que eu possa reconhecer você. Há alguém? Alguém que deseja fazer essa oração? Eu não conheço a todos. Se houver, tome uma decisão de qualidade por você, querido. Mude a sua eternidade. Você vai nascer de novo e Deus vai passar a habitar dentro do seu coração para sempre. Há alguém que nunca fez essa oração e deseja? Se você está aqui, você tem até o final dos convites para vir aqui se quiser. Se você está aqui, você estava afastado do corpo de Cristo, mesmo sendo parte dessa família, e você entendeu que o Senhor só quer você de volta e celebrar a tua volta, e não mais ter uma vida de condenação, de peso. Há alguém aqui que hoje quer retornar aos caminhos do Senhor? Amém, querido? Vem aqui na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Há mais alguém que deseja hoje retornar aos caminhos do Senhor? Queridos, você faz parte dessa família. Você faz parte dessa família. O Senhor não te trouxe aqui por acaso. Tome uma decisão de qualidade. Há alguém que deseja retornar hoje aos caminhos do Senhor? Levante sua mão direita bem alto para que eu possa te reconhecer. Se você está precisando de oração para cura no seu corpo ou na sua mente, vem aqui na frente, nós vamos orar. Nós cremos que o nome de Jesus é aquele que traz cura sobre a sua vida. Vem aqui, nós oramos por você se você precisa de oração para cura. Se você também crê e deseja no batismo no Espírito Santo. Amém.
Mais alguém para cura? Ou reconciliação com o Senhor? Se você entende que o batismo no Espírito Santo, querido, é para todo filho de Deus, nós cremos nisso. Nós vemos ali que a igreja já começou a se reunir em Atos 2, esperando mesmo o revestimento de poder. Então, se você crê nisso, assim como nós, sabe, não é um dia específico, não tem um dia especial, não é o dia que você está mais preparado, é simplesmente pela fé. Assim como você não viu Jesus e recebeu Ele no teu coração, o revestimento de poder parte de um coração que crê, e nós cremos com você que é para todo filho, a habilidade do alto sobre a sua vida. Então, se você deseja o revestimento de poder, com uma das evidências que é falar em outras línguas, vem aqui na frente, nós vamos orar e você vai sair cheio. Se houver, venha. Antes da gente terminar, mais uma vez, há alguém aqui que nunca disse: Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida, e quer nessa noite fazer isso? Amém. Você pode fechar seus olhos? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade nesse lugar. Você é bom, você é santo, você é poderoso. Nós te exaltamos aqui, Pai. Como é bom te servir como corpo de Cristo. Nós reconhecemos a tua grandeza. E que nós não venhamos a não nos esquecer da importância de estarmos aqui. De priorizarmos não só o estar, mas estar com o nosso coração envolvidos. Servindo o teu corpo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder, enquanto eles recebem aqui a oração, eu queria que você adorasse um pouco. Eu queria a música um pouco mais adoração, para que você pudesse exaltar o nome do Senhor, dizendo: santo, poderoso, exaltado, digno de receber. Santo, 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 santo. Santo é o teu nome, Pai. Santo, santo. Clamamos santo. Clamamos santo é o teu nome, Senhor. Santo. Nós vamos nos unir agora em uma só voz e nós vamos orar por alguns pedidos de oração aqui em relação a enfermidades. Pedidos que vêm às vezes do YouTube ou aqui. Irmã Aparecida Rodrigues, estado grave, com pulmão e coração comprometidos. Aguida Gomes, tratamento de câncer, rádio e quimo, problema no coração. Dulce, câncer no pescoço. Maria Julieta teve AVC, lado direito paralisado. Maria do Socorro, UTI, parada cardíaca. Esther, UTI com pneumonia. Lara Cardoso, febre recorrente. Juliana Cardoso, problemas familiares. Wesley Kaique está com psoríase em 25% do corpo. Saiu do vício e retornou aos caminhos do Senhor. Para que saia do vício e retorne aos caminhos do Senhor. Vamos orar, queridos? Pai, como corpo de Cristo e na autoridade do Teu nome que você nos deu como igreja, nós apresentamos essas pessoas, sabendo que você já os conhece, mas nós agora, na autoridade do Seu nome, declaramos, Pai, cura divina sobre essas vidas, Pai, sobre Aparecida, Dulce, Maria do Socorro, Aguida Gomes, Maria Julieta, Esther, Juliana Cardoso, Lara Cardoso e Wesley. Nós agora, em nome de Jesus, oramos por cura divina e intervenção divina sobre o corpo de vocês. Obrigado por anjos
ministradores servindo essas vidas. Obrigado pela tua intervenção sobrenatural. E essas palavras de cura que estão sendo liberadas, operando agora o poder que vem do alto sobre o corpo deles de forma sobrenatural. A tua palavra diz, Senhor, que você levou sobre si toda dor e toda enfermidade. E é nessa autoridade, nessa convicção que nós declaramos, está feito. Eles são sarados e curados. Eles não vão, Pai, morrer, mas eles vão viver e contar os feitos do Senhor. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia. Pode ir se sentando, querido. A gente já passou um pouco aqui. Eu vou só indicar aqui 3 livros. A Unção da Igreja, T.L. Osborne. Olha que interessante, um evangelista que quer abrir os nossos olhos. Ele vai lá fora, mas ele entende que é no corpo que as pessoas se desenvolvem. Amém? A Unção da Igreja. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. E a Palavra Irresistível de Deus, do irmão Reagan. Aqui também, ó, no Verbo Shop. Faça isso, passe lá, adquira uma literatura e seja edificado. Pastor, obrigado, queridos, amo vocês.